bem-vindos a mais uma videoaula de GIMP. E hoje nós vamos ver a terceira linha de ferramentas que você pode ver aqui na minha janela do GIMP, que são a ferramenta de alinhamento, a ferramenta de corte, a ferramenta de rotacionar, a ferramenta de redimensionar, a ferramenta de inclinar e a ferramenta de perspectiva. São ferramentas bem fáceis de ser usadas. Na verdade, a maioria é bem fácil de ser usada, mas vamos lá. Primeiro, pela ferramenta de alinhamento. A ferramenta de alinhamento serve justamente para alinhar a sua imagem. Então, se você quer alinhar a sua imagem no meio da sua área de trabalho, da imagem, por exemplo, é com essa ferramenta que você vai fazer isso. Então, eu peguei uma outra imagem aqui, abri e pus ela aqui na área de trabalho da imagem, para demonstrar como funciona essa ferramenta de alinhamento. Então, eu tenho a minha imagem e claramente ela está fora do centro, certo? Eu quero colocar esta imagem no centro da minha área, no centro em relação à imagem do fundo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar para selecionar. Aqui, ó, selecionei a imagem toda. Aí eu vim aqui embaixo, nas opções de ferramentas, onde está escrito relativo a, e coloco a imagem, certo? E aí eu posso clicar alinhar centro do objeto e alinhar meia altura do objeto. E pronto, ela está alinhada no centro em relação à imagem, ok? Eu posso usar outras opções também, como por exemplo, primeiro item. Neste caso, aqui funciona exatamente do mesmo jeito. Se eu tiver duas imagens selecionadas, que é agora eu tenho a de fundo e esta primeira, o alinhamento vai acontecer de acordo com o primeiro item selecionado. Pronto. Outras opções que podem ser usadas também são, aqui em relativo a, são primeiro item, imagem, seleção, camada ativa, canal ativo, vetor ativo. Não é interessante um aprofundamento nesses itens agora, tá certo? Nós podemos ver isso mais para frente com mais detalhes, mas é basicamente a maneira como você vai alinhar as suas imagens ou distribuir, como mostra aqui embaixo. Você também pode distribuir as imagens. Explore, dê uma bela olhada nessas opções. Talvez quando nós chegarmos nas partes detalhadas da ferramenta, você já saiba como funciona. Certo? Agora vamos então para a ferramenta de corte. Nós temos aqui a ferramenta de corte. Primeiro deixa eu só me livrar desta camada em que está esta imagem, que está escrito Paraíso Indie, clicando na camada e depois clicando em remove esta camada, que é o desenho de uma latinha de lixo. E agora eu estou com a ferramenta de corte acionada. A ferramenta de corte, acho que dá para dizer que vai funcionar de um modo bem parecido com as ferramentas de seleção. Então vamos lá, eu tenho a ferramenta de corte. Então, clicando com o botão esquerdo no mouse, segurando e arrastando, eu crio uma parte de seleção. A diferença desta ferramenta é que ela faz este destaque, né? Ela não cria uma seleção logo de cara. Ela vai criar a seleção a partir do momento em que eu fizer a minha área que eu quero selecionar e apertar a tecla Enter no teclado. Aí eu criei a seleção e veja que ela se livrou da parte de trás. Então, eu pude separar uma parte da imagem na qual eu vou querer trabalhar e me livrei da outra parte da imagem
que não me interessa. Segurando a tecla Ctrl e apertando o Z no meu teclado, eu volto ao estado anterior. Ou vindo aqui no histórico de desfazer que nós vimos em alguns vídeos atrás aí, a gente pode escolher em algum ponto, né? A imagem pode chegar na imagem original, ok? Então vamos dar uma breve olhada aqui embaixo nas opções de ferramenta. A gente pode escolher somente na camada atual, que vai fazer a seleção somente na camada em que eu estou trabalhando, como no caso, por exemplo, de eu ter uma imagem com duas camadas, que é neste caso, eu posso escolher trabalhar somente com a camada da flor, certo? Simplesmente clicando aqui na camada da flor com o botão esquerdo do mouse, na minha barra de camadas, na minha janela de camadas, ok? Então eu faço aqui, vamos supor que eu quero separar a parte de trás, eu faço essa seleção, aperto Enter, veja que ele se livrou apenas da imagem em que está na camada da flor, porque eu estou com a opção somente na camada atual selecionada. Vamos desfazer e sem essa opção selecionada, eu faço a mesma seleção, aperto Enter e veja, ele se livrou de tudo, inclusive da camada em que está o símbolo e escrito Paraíso Indie. Ok? Voltemos novamente. Vamos voltar para a imagem original que está lá para cima agora. Aqui, esta está ótima. Então, você tem aqui, permitir o crescimento. Permite o redimensionamento da tela da imagem ao criar a área de corte maior que o tamanho da imagem. Então, sem essa opção ligada, vamos supor, olha só, eu tento clicar e arrastar para fora da imagem, eu não consigo. Ele se limita ao tamanho da imagem, certo? Tá vendo? Ele não deixa eu levar para fora. Agora, se eu tiver com essa opção ligada, eu posso clicar para fora da imagem e crio uma área maior do que a imagem. Posso criar uma área maior do que a imagem. Então, se eu fizer uma seleção maior do que a minha imagem, aqui, por exemplo, assim, e apertar Enter, olha só, ele aumentou a área de trabalho da imagem. Olha aqui no fundo, ó. Tá vendo? Então, vamos supor que eu quero aumentar só essa parte de cima aqui. Eu faço a minha seleção com a ferramenta de corte. Está aqui para fora, está bem para fora da imagem. Aperto Enter e ele descartou tudo que estava aqui embaixo e manteve a imagem de cima e ainda criou uma área adicional para mim aqui em cima, dentro do que estava na seleção que eu criei, ok? Vamos voltar. Expandir a partir do centro é exatamente igual como as ferramentas de seleção. Ele vai expandir a partir de um ponto central. E esse ponto central vai ser aonde eu der o meu primeiro clique com o botão esquerdo do mouse na imagem para criar a minha seleção. Tá vendo? Então eu clico com o botão esquerdo e arrasto. Esse vai ser o ponto central, então a minha seleção vai ser criada a partir deste ponto central. Certo? Aí nós temos a opção fixa, que vai ser, ele vai pegar, vai criar somente de acordo com a proporção determinada aqui, tá? De início fica as dimensões da imagem que ficam aqui, então você vai fazer cortes na proporção da imagem. Você pode mudar, vamos pôr um número bem bizarro, olha só, vamos pôr um número menorzinho, peraí, vamos pôr um número 342, 1024 por 342. E aí a proporção muda, eles não está mais na proporção da imagem, está na proporção que eu é que digitei aqui, certo? Aí a gente tem largura, altura, tamanho, e vai ser tudo como nas ferramentas de seleção. Você determina a altura máxima que vai ter a sua seleção,
você determina a largura máxima que vai ter a sua seleção, você determina o tamanho máximo que a sua seleção pode ter, certo? Bem simples. A proporção aqui você escolhe a proporção que você quer, pode ser retangular ou quadrangular, pode ser como você preferir. E pode ser simplesmente a mesma proporção da sua imagem original. Certo? Posicionado e tamanho vai mostrar para você onde que está as proporções da sua seleção. Veja que os valores vão mudando conforme eu vou arrastando. Certo? Então, a relação é essa a relação. Agora, destaque. Está selecionado. O que é o destaque? Destaque é essa área escura que é criada em volta da minha seleção. É para destacar, para ficar fácil de ver. Se eu tiver sem essa opção ligada e criar uma seleção, ele não fica escuro em volta, tá vendo? Então ele não dá um destaque para a coisa. Com o destaque fica mais fácil de entender, certo? Agora, guia. O que é guia? Vamos criar uma seleção aqui para você ver. A guia é um modo para facilitar, não sei, creio que desenhistas pode ser, mas enfim, ele dá uma ajuda, ele põe guias, por exemplo, linhas centrais. Ele põe aqui, ó, em cruz, 2 linhas centrais. Aqui é o centro exato da minha seleção. Eu posso pôr regra dos terços. Aqui, ó, ele cria 3 por 3, cria quadrados aqui. Pode ser regra dos quintos, aí ele já faz 5 por 5, o número de quadrados aqui. Então, literalmente, são guias para ajudar a pessoa a manipular a imagem. Ó, tem também linhas diagonais. Você pode também simplesmente ficar sem guia nenhum, né? Então, vamos prosseguir. Ferramenta de rotacionar. Muito simples. Você seleciona a ferramenta, dá um clique com o botão esquerdo no mouse e ele vai te abrir esse guia aqui, né? Diferente. Você pode mexer aqui, ó, para ver o ângulo. Aqui ele está movendo a partir do centro absoluto da imagem. Você pode simplesmente também arrastar com o seu mouse. Olha como eu estou fazendo, ó. Um botão esquerdo do mouse é segurado e você vai mexendo o mouse e você pode rodar a imagem como você quiser. Aí você pode fazer, por exemplo, em ângulos, em intervalos de um ângulo de 15 graus. Como? Você segura a tecla Ctrl do seu teclado enquanto você está com essa ferramenta ativada, ou como você preferir. E vai mexendo o mouse e ele vai fazendo incrementos de 15 graus no ângulo, certo? Dá uma precisão um pouco maior. Agora aqui nós temos o centro. Olha só que beleza. A gente pode mudar o centro da imagem. O que significa mudar o centro da imagem? Significa que eu posso colocar o centro dela aqui. E a partir daí vai ser o ponto de referência para rodar a minha imagem. Tá vendo? Então agora a minha imagem passou a rodar a partir deste ponto dela e não mais do centro absoluto que era aqui. Então eu quero colocar o meu centro aqui. Agora a imagem vai rodar a partir daquele ponto que é atualmente o centro de rotação. Bem simples, né? Aí depois que você terminou, você pode clicar em rotacionar, que ele mantém, ou você pode clicar em cancelar, que ele desfaz o que você fez. Muito bem, vamos para a ferramenta de redimensionar. Mais uma ferramenta em que você só precisa clicar com o botão esquerdo do mouse na imagem e ele já ativa e já te dá esta janela aqui. E é super simples, você pode redimensionar a sua imagem por aqui, mexendo nos valores, tá vendo? Ó? Você dá um cliquezinho nessas setinhas pequenininhas, mexendo nos valores de altura e largura.
Ou você pode vir com o seu mouse e clicar com o botão esquerdo e segurar, e aí você leva o mouse para onde você quer. Tá? Agora, se você quer... Olha, você está vendo que eu estou deformando a imagem, né, conforme eu faço isso. Se você quer manter a proporção da imagem, é só você segurar o Ctrl enquanto você arrasta. Tá vendo? Agora ele está sempre mantendo a proporção da imagem, ele não está deformando a imagem. Tá vendo? Ou você pode vir com o seu mouse aqui em cima, na janelinha redimensionar, vir nessa correntinha aqui que no momento está quebrada, que me permite deformar a imagem, apertar nela e agora está travado. Ela não permite mais com que eu deforme a imagem. Mas você está vendo que ele mantém a proporção em relação ao que eu fiz na primeira vez. Então, se eu deformar a imagem assim, e aí vim clicar aqui, ele vai manter esta proporção bizarra aqui, tá vendo? Então, se eu quero, se eu quero que a coisa, deixa eu cancelar. Se eu quero que a coisa seja redimensionada com a proporção original da foto, sem ter que apertar o botão Ctrl do meu teclado, antes de qualquer coisa eu já venho aqui e já fecho a correntinha, que aí eu posso mexer sem problema algum, tá? Se eu tô afim de ver mesmo um tamanhinho aqui, aí depois acertar a proporção da imagem, eu não tem problema, eu arrasto tudo, eu deixo solto aqui, arrasto tudo do jeito que eu quero, aí eu aperto Ctrl e faço a alteração que eu quiser, que com o Ctrl ele vai manter a proporção, não necessariamente da imagem original, mas a última proporção que você manteve, certo? Então, se eu fizer uma alteração na imagem assim, clicar aqui, ele criou uma proporção, certo? Aí eu clico aqui de novo e solto. Aí eu venho segurar no Ctrl, ele vai usar aquela proporção que eu criei quando eu cliquei na correntinha, tá? Essa é a questão. Olha só, vem aqui, estico tudo aqui, aperto o Ctrl e mexo, ele está naquela proporção bizarra que eu criei. Então a questão é essa. Toda vez que você cria, que você aperta aqui na correntinha e fecha, você está criando uma proporção. Assim, fechei. Criei essa proporção bizarra aqui. Abri, ele não está mais seguindo aquela proporção. Mas agora, se eu segurar o Ctrl e mexer, ele vai seguir aquela proporção bizarra que eu criei no momento que eu apertei aqui na correntinha. Certo? Terminado, é só você apertar redimensionar. Ou se você quiser desfazer, ou descartar o que você fez, é só você apertar cancelar. Ok? Então agora vamos para a ferramenta de inclinar. Novamente, seleciona a ferramenta, clica com o botão esquerdo do mouse na imagem e não tem segredo nenhum. É só você clicar e arrastar. Tá vendo? Que ele vai fazer a mudança. Vamos mais uma vez aqui. Primeiro você tem, você pode mudar tanto na horizontal quanto na vertical. Restaurar para ele voltar ao original. Então vamos lá. Como é que eu determino qual que eu quero mudar? Você clica com o botão esquerdo no mouse, por exemplo, magnitude de inclinação X. E está 0 aqui. Você vem com o botão esquerdo no mouse, em cima do 0 e dá um clique. Agora você pode ver que está um trocinho piscando aqui, quer dizer que eu estou mexendo na horizontal da imagem, na inclinação horizontal. Deixa eu restaurar para ver o original. Agora eu quero mexer no Y, na vertical. Eu clico com o botão esquerdo no mouse aqui no 0 e ele está piscando agora nessa caixa de magnitude de inclinação Y. Agora, agora eu estou mexendo na Y, certo? Olha só.
Oh, oh. Aí eu venho na X, mexo na X. Aí eu venho na Y, mexo na Y. E você pode inclinar. Quando terminou, clique em inclinar. Não gostou do que fez, clique em cancelar e comece de novo. Ok? Para finalizar, ferramenta de perspectiva. Vamos lá. Seleciona a ferramenta e dou um clique com o botão esquerdo na imagem para abrir essa caixa aqui. Isso aqui é super simples. Você escolhe um dos pontos, tá vendo? Você vai escolher um dos pontos da sua imagem e vai mexer nela para mudar a perspectiva. Olha aqui, por exemplo, parece que ela está deitada, tá vendo? Assim parece que ela está deitada. Agora se eu colocar assim e diminuir aqui, agora já parece que a parte de cima está mais voltada para a gente. Parece que ela está deitada do jeito contrário ao anterior, não é verdade? Então a perspectiva é isso mesmo, você brinca com a perspectiva da imagem da qual você está manipulando. Olha só, parece agora que ela está que nem aquela entrada do filme Star Wars, né? Aquele letreiro. Terminou de mexer, clique em transformar. Não gostou do resultado, quer começar de novo, clique em cancelar ou restaurar. Mais para frente nós vamos ver as opções de ferramentas dessas ferramentas, tá? Porque já começa a ficar um pouquinho mais complicado para ser vídeo básico, mas nós vamos ver mais detalhes mais para frente, ok? Então, por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Aquele abraço.